O ministro Nunes Marques, agora neste exato momento, gente, tá? Pode anular aquela condenação de 27 anos de prisão contra Jair Messias Bolsonaro no STF, gente, tá? Nunes Marques, presidente do TSE, pode anular, gente, tá? Pode anular, pode acabar com aquela condenação, né, do Bolsonaro, que levou ele a pegar 27 anos de prisão, gente, tá? Assim. E para desespero, gente, tá? De muita gente, o Nunes Marques acabou de dar uma ordem que vocês vão ficar completamente chocados. Parece que o gigante acordou, né, gente, tá? E Bolsonaro deve estar comemorando essa notícia maravilhosa agora, neste exato momento. Eu vou explicar absolutamente tudo o que aconteceu, o que tá acontecendo e que possivelmente vai acontecer aí já nos próximos dias, gente, tá? Além dessa informação, tem aqui também a contrapartida, né? Se a notícia é maravilhosa para o Bolsonaro, para o ministro Alexandre de Moraes, acabou de sair uma notícia terrível. A Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo, voltou, gente, tá? Mas voltou com tudo. Acabou de explodir mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Sim, gente, tá? Ela própria, o terror do Moraes, a Malu Gaspar. Acabou de explodir mais uma bomba gigante contra Alexandre de Moraes. Eu vou explicar, vou trazer o vídeo dela soltando essa bomba aqui nos mínimos detalhes para vocês. E, gente, e o Lula, que entrou em desespero ao saber que Donald Trump deu um presente para o Flávio Bolsonaro durante o encontro que eles tiveram lá nos Estados Unidos. Lula ficou extremamente furioso, revoltado, ao saber que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um presentão para o Flávio Bolsonaro. Que presente é esse? O Flávio Bolsonaro mostrou e eu vim aqui trazer para todos vocês. E de quebra, agora o Flávio Bolsonaro acabou de fazer uma declaração bombástica do que rolou ali durante essa reunião. E o Lula, meu Deus, não vai dormir essa noite. Nossa, vocês não têm noção do que eu vou trazer aqui da confirmação do Flávio Bolsonaro. E o Nicolas Ferreira, gente, tá? Aquele que tem milhões de visualizações, para desespero do Lula, ele acabou de fazer um vídeo destruindo Lula sem dó e nem piedade. E a militância e a esquerdalhada entraram em desespero. Nicolas Ferreira explodiu uma bomba contra o Lula. Vocês vão ficar consternados, gente, tá? Aterrorizados. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, claro, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Já vai pegando o cafezinho, fica bem confortável e assistam de camarote o Nicolas Ferreira destruindo e detonando Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Eles estão vendendo a ideia, só que se isso passar, o povo brasileiro vai pagar muito caro. Do que se trata? É uma bomba que o Lula está preparando para o povo brasileiro, segundo o Nicolas Ferreira. Ele vai explicar tudo nos mínimos detalhes, vejam só. Esse disparado é o vídeo mais importante da minha vida. E aí de você se não assistir até o final, porque eu vou falar exatamente dela mesmo. A escala 6x1. Antes de mais nada, eu nunca falei que eu era contra o fim da escala 6x1. Já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Até mesmo porque o trabalhador tem que ter tempo para saúde, para lazer, para cuidar da sua família, para ter um tempo de fé para poder ir para a igreja. Agora, meu ponto sempre foi discutir isso de maneira séria e não populista, como a esquerda está fazendo. Aí, Nicolas, mas será que é uma medida populista e eu estou sendo enganado? Será? Me responda então apenas duas perguntas. Por que então a gente não aumenta o salário mínimo para 5 mil reais e imprime dinheiro para poder dar a quem precisa? Se você não souber responder essas perguntas ou disse que sim, vamos fazer isso, meus parabéns, você está sendo enganado. A discussão aqui é que exatamente o PT, que está quase 20 anos no poder, não acabou com a escala 6x1 até hoje. Aí agora, magicamente, no eleitoral, ela descobriu o trabalhador e está preocupado com você. Sinceramente, galera, depois da picanha não dá pra cair nessas coisas mais.
enxerga o que está acontecendo. A discussão aqui, amigo, não é somente sobre escala, não. É sobre salário, é sobre tudo que está em volta. Sabe por quê? Porque o governo do PT, ele criou esse problema, alimentou esse problema, quer lucrar politicamente com esse problema e agora se aparece como solução. Porque não adianta mexer em escala se você está num ponto de ônibus e o seu celular foi roubado. Porque aí o seu salário vai valer menos, porque você vai ter que comprar outro celular ou vai ter que continuar pagando aquele que foi roubado. O seu salário vai embora quando você chega no supermercado e os preços estão altíssimos por conta da inflação. O seu salário vai pro ralo quando você passa numa rua esburacada e aí o seu carro, o seu caminhão dá problema e tem que levar no mecânico. E aí o seu salário, mais uma vez, cortado. Ou quando seu filho está passando mal e aí você vai levar ele aonde? Óbvio, no hospital particular, porque senão você não consegue ter atendimento. E mais uma vez o seu salário vai pro ralo. Então percebe que o Estado ele não te dá saúde, educação, segurança, infraestrutura. Ele aumenta os impostos sobre os produtos e serviços, né, que você consome. E aí me vem agora a esquerda dizendo que o problema do Brasil se resume à escala 6x1 e que todos os problemas estão resolvidos. Não! O problema é ter um Estado caríssimo que gasta bilhões, por exemplo, com viagens internacionais. O problema é você ter a maior carga tributária nos últimos 15 anos e você não vê esse dinheiro voltando para você. O Brasil, pela 14ª vez consecutiva, ficou na última posição dos países que dão retorno para a população, sendo que é o que mais cobra e tira dinheiro seu. Nunca se perguntou não por que tem tanto brasileiro que sai daqui e vai para outro país para trabalhar numa escala ainda pior, mas que topa, porque afinal de contas ele vê o dinheiro dele render, né? Afinal de contas o celular dele não vai ser roubado, ele vai ter uma saúde de qualidade, uma educação boa para os filhos dele, aí ele vai pegar o salário dele e vai falar assim, ah caramba, eu não preciso gastar com tudo isso porque o Estado já está me dando. Então ele compra mais, ele vive melhor, ele consegue ver o dinheiro dele rendendo. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, a pessoa trabalha muito, ela compra menos, ela vive pior, porque literalmente tudo em volta dela, o Estado vai lá e suga dela. E aí que vem a parte mais absurda do que a esquerda tem feito. Elas pegam pessoas que de fato estão fragilizadas, sensíveis, pessoas que trabalham, acordam cedo, dormem tarde, não tem tempo para a família, que estão realmente trabalhando ali em shoppings, em supermercados, estão tristes, estão assim, desanimadas com a vida, e fala para essas pessoas que eles agora são os que vão solucionar a vida dela e que eu e os demais somos inimigos de você. Mas, meu amigo, eu não vou deixar isso acontecer, porque a verdade não está com eles. A pessoa que propôs esse projeto errou conta matemática no próprio projeto dela. 8 vezes 4 não é 36, é 32. Mas, Nicolas, foi um erro, qualquer um pode cometer. Calma, tem mais. Essa pessoa, ao perguntada se tinha um estudo de impacto sobre o que ela estava propondo, diz que não tem. Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque de fato se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse dando respostas a essas questões. Essa pessoa não soube responder nem sobre os próprios projetos dela mesma. Quantas leis você já fez? Nossa, amiga. Agora sim, de cabeça. De cabeça. Eu não tenho esse número pra te dar, mas depois eu posso te mandar. Mas eu fiz algumas Você leis. deveria ter vindo então mais preparada. Não, porque eu não... Como é que você não vai saber quantas leis você fez? É como se eu não soubesse a quantidade de seguidores que eu tenho. E que acusa os outros de trabalhar, mas dá um comparativo aí. Aqui em cima tá os números dela, aqui embaixo estão os meus números. Ganho dela em praticamente tudo, em discursos, em proposições, em presença em plenário, em menos faltas, em pareceres relatados, mas não. Eu que não trabalho, é ela que trabalha por você. E tudo que sobrou para poder me atacar é literalmente inventar mentiras. Eles disseram que deputados e eu assinamos uma emenda para poder aumentar sua carga horária para 52 horas. Você tem ideia o quanto que isso é mentira? O que realmente essa emenda dizia era que você trabalha 40 horas por semana. Isso aí já está no projeto deles, inclusive. E se você quiser fazer hora extra, você pode fazer no máximo 12 horas. Só isso. Se você quiser fazer hora extras, só vai ter um teto, é um limite. Era só isso. Mas, Nicolas, mas vocês querem fazer uma transição de 10 anos. Você colocou isso aí. Amigo, mais uma mentira. Eu não sei se você sabe, mas essa proposição aí de 10 anos tá no relatório de quem? Adivinha? Exato, do PT. Então qual que é a estratégia deles? Pegar pessoas de bem, como você, e simplesmente te enganar, já que é uma pauta que, obviamente, toca no seu dia a dia. Mas, mais uma vez, eu não vou deixar isso acontecer. Porque aqui tá falando de uma pessoa que nunca teve envolvimento com nada criminoso, que não tem nenhuma linha sequer do que eles falarem de mim, que tudo que eles têm pra poder falar é invenção, ou colocar o crime de outra pessoa em mim, né? Como lá o caso do meu primo. Ah, seu primo foi pego com uma a culpa é do Nicolas. Porque falta o que eles falarem de mim. Enquanto isso, foram esses vagabundos que quebraram o Brasil, foram responsáveis pelos
maiores crimes de corrupção do mundo. Só na Lava Jato foram devolvidos 25 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, quanto de hospital, de saúde, de educação, sabe, de casas, de escolas poderiam ser construídos com esse dinheiro, mas não, eles roubaram. Pessoas que não têm um pingo de caráter, jogando uma população de bem contra mim, contra outros deputados, não vai rolar não, amigo. E por isso eu tenho a solução. A gente defende um projeto que todo país desenvolvido faz, que são 40 horas semanais, mas horas trabalhadas, horas recebidas. Isso dá uma real flexibilidade para você, não igual o projeto engessado que eles estão querendo colocar, fazendo o que nenhum país no mundo faz, que é impedir com que você, por exemplo, cumpra as 40 horas de trabalho em 4 dias. Suponhamos que você queira fazer isso, talvez algum mês você quer ter 3 dias, por exemplo, de folga, você quer dar um gás a mais ali, porque tá melhor a situação. Não, você vai ser obrigado a fazer isso em 5 dias e folgar no 6º dia. Repito, nenhum país do mundo faz isso, mas confia, vai dar certo aqui no Brasil. Mas a esquerda, mais uma vez, é contrário a essa proposta. E aí que abre-se uma lacuna de oportunidade para o povo brasileiro entender algo que eu estou tentando mostrar há muito tempo. De que eles estão vendendo a ideia de que isso não vai dar impacto nenhum, que não tem nenhum problema e que, enfim, a coisa vai correr tudo bem. Afinal de contas, se der errado, eles vão botar culpa em qualquer um, menos neles. Porque eles querem que a gente vote contrário, que a gente fique mal com a sociedade, chega às eleições, eles falam que eles salvaram o trabalhador, entra em vigência e tá tudo bem, tá tudo certo. Salvaram o Brasil. Mas aí as eleições já passaram, a direita sai enfraquecida e a esquerda consegue o que ela quer. Mas aí é possível que ano que vem o poder esteja nas mãos deles e seja tarde demais para fazer qualquer tipo de mudança. E aí sim, o Brasil quebrou. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Porque não tem como mostrar para um povo que um criminoso é criminoso se a gente não deixar com que ele cometa o crime. Muitas das vezes, para melhorar, tem que piorar. Porque no fim das contas, o que a esquerda faz? Ela dá migalha e mostra como se quem está dando migalha fosse o melhor. Sendo que, na verdade, lá no alto do poço tem alguém falando, não, tem comida aqui em cima. Mas para subir o poço precisa de sacrifício, precisa de dor, precisa de luta. E isso muita gente não quer. Ela quer continuar na migalha. Mas se essa migalha for tirada, aí ela vai ter que olhar para cima. E vai ver que, opa, é verdade. O que eles prometeram não cumpriram. Eles literalmente quebraram o Brasil. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida, nós somos inimigos do povo. Se a gente vai a favor da medida e quebra o país, o problema de alguma forma se tornaria nosso também. E um ponto importantíssimo aqui. Não sei se você sabe, mas eles tiraram o servidor público do fim da escala 6x1. Ou seja, sabendo que vai ter impactos econômicos, eles deixaram isso só para o setor privado. Mas para o setor público, né? Não, aí não. Vamos manter do jeito que tá, que senão vai quebrar o setor público, né? Bicho, é muita cara de pau. Então aqui está o resumo do que nós vamos fazer. Apoiar horas trabalhadas e horas recebidas. Se isso não passar, a gente vai colocar a escala 4x3 e eu quero ver o PT botando sua digital lá para poder aprovar e quebrar o país. Se o PT for contra a escala 4x3, só vai mostrar que de fato, mais do que nunca, a gente tem razão, que era uma medida eleitoreira e eles sabem que iriam quebrar o Brasil. Mas se eles concordarem em colocar 4x3 de forma vigente no outro dia, aí o Brasil quebra e, de fato, a gente vai mostrar que pela primeira vez as pessoas vão perceber de que eles queriam fazer isso com o Brasil depois das eleições. Mas a gente quer mostrar agora, para mostrar que eles sim não estão preocupados com você e muito menos com o Brasil. Eu sei que é um movimento arriscado, meu amigo, mas para uma população entender que o PT, caramba, não tá preocupado com você, tem hora que tem que doer na pele mesmo. Porque nós estamos falando de um povo que votou numa pessoa condenada em 3 instâncias, que vai na porta de cadeia para poder, enfim, solidarizar com gente que foi presa em esquema de lavagem de dinheiro. De um povo que, infelizmente, precisa sentir na pele para poder acreditar no que a gente tá falando. Então, se só na dor o brasileiro aprende, então que assim seja. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Eu não tenho medo de escancarar o jogo sujo que a esquerda faz pra cima da gente. Eu acredito mesmo que você pode entender o que eu estou falando e pode concordar com o que eu estou falando. Afinal de contas, caramba,
Você vai acreditar nesses mesmos aí que estão governando o Brasil há 20 anos e que deixou o Brasil do jeito que tá? E que agora, magicamente, é a pessoa mais virtuosa, boa e melhor do mundo para resolver os problemas do país? Numa boa, não dá para ser assim mais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, inclusive, meu muito obrigado. Porque você realmente tem, sabe, o desejo, a vontade, a honestidade de entender o que eu tô falando. E eu fiquei um bom tempo aqui calado sobre esse tema, aguentando mentiras, fake news sobre mim, gente querendo me desgastar, gente querendo me descredibilizar, me desmoralizar. Mas, amigo, se deram mal. Eu não sou como vocês. Eu não tenho medo de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Então, se você entendeu o que eu disse aqui até agora, curte, comenta, eu concordo, e manda pra alguém que tá sendo enganado. E aí, gente? O que é que vocês acharam do comentário aqui do Nicolas Ferreira sobre esse assunto, que é um assunto bem complexo, né, gente, tá? É um assunto extremamente complexo. Essa questão da escala, né, fim da escala 6x1, muita gente contra, muita gente a favor, e é importante, gente, tá? Esse aqui é o momento, depois de assistir todo o vídeo aqui do Nicolas Ferreira, de vocês colocarem a opinião de vocês. Vocês são a favor mesmo do fim da escala 6x1? Coloca aqui embaixo aqui a opinião de vocês. Se vocês concordam com o Nicolas, deixa o joinha de vocês, compartilhem, porque depois desse vídeo aqui do Nicolas Ferreira ficou muito claro, gente. O grande perigo aqui é o Lula, o PT e a esquerda quererem usar isso aqui para se perpetuar no poder. Que a gente assistindo de fora parece que o Lula tá desesperado. Parece que ele enxerga nessa escala, no fim da escala 6x1, ele tá enxergando uma tábua de salvação. Ou eu, né, aprovo o fim da escala 6x1, ou eu não vou ganhar essa eleição. Parece que é a última tábua de salvação. Sabe quando você tá ali só com a boca para fora na água, quase assim, né? É o último suspiro do Lula. O fim da escala 6x1 parece que é o último suspiro do Lula. A água tá aqui, ó, no pescoço. E o Lula tá enxergando isso como uma escadinha que ele pode subir e sair do sufoco. Então, gente, esse é aí onde mora o perigo. É o Lula tá utilizando isso aqui de forma eleitoreira para conseguir se perpetuar no poder. Porque por A mais B, o Nicolas Ferreira explicou o estrago que pode acontecer com a economia do nosso país. Empresários quebrando não tem emprego. E se não tem emprego, falta dinheiro, e se não tem dinheiro, como é que o povo vai fazer para comer? Eu só consigo me lembrar na Venezuela, gente, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Nesse plano do Lula e da esquerda para o povo brasileiro, né? Às vezes eles, para se perpetuar no poder, eles podem estar dispostos a destruir o Brasil. É muito mais grave do que a gente imaginava. Vamos lá, gente. E a notícia que a gente recebeu é que o Lula tá furioso com o presente que o Donald Trump deu para o Flávio Bolsonaro durante o encontro que eles tiveram na Casa Branca. Tá aqui, gente, tá? O motivo do desespero é aqui do outro lado, aquela medalha. Agora, Flávio Bolsonaro recebe presente de Donald Trump. Ó, ao final do encontro, o presidente... Ó, isso aqui, gente, o Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais, ó. Ao final do encontro, o presidente fez questão de me presentear com uma challenge coin, uma moeda, né, de honra que presidentes americanos entregam como sinal de respeito e reconhecimento. Tradição que remonta às Forças Armadas Americanas, gente, tá? Quantas vezes o Lula esteve com o Donald Trump? E o Donald Trump deu esse presente pro Lula? Não. Quantas vezes o Flávio Bolsonaro esteve com o Trump? E aí? Logo de cara, deu esse presente, que é uma verdadeira honraria receber um presente como esse de um presidente dos Estados Unidos. Tá aqui, gente, tá? Lula tá furioso e revoltado ou não tá, já? Eu imagino que deve estar muito, muito mesmo, gente, tá? E antes de trazer aqui a decisão bombástica de Nunes Marques, que pode, gente, tá, anular a condenação do Bolsonaro a 27 anos de prisão. Antes, deixa eu trazer aqui um dos pontos mais
fortes da coletiva que o Flávio concedeu depois do encontro com Donald Trump. Aqui, o Flávio Bolsonaro fez questão de pisotear o Lula e explodir uma bomba que está se aproximando contra o Lulinha. Flávio Bolsonaro parece que está sabendo aí de algumas coisas. Vejam só. O governo Lula diz que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Vorcaro. E eles disseram que o senhor voltando com foto ou não com Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi de fato uma tentativa de desvirtuar o foco essa viagem nos Estados Unidos? De forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tenho absolutamente nada a esconder, por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda, ele é que tem que explicar porque o que é que ele foi fazer em mais de 7 ou 8 reuniões fora da agenda, não só com o Vorcaro, mas com o Augusto Lima, da Bahia. Muita gente está esquecendo de falar desse nome, foi onde tudo começou, o Credit Seixas lá na Bahia, foi como o Banco Master começou a se alavancar, inclusive. O que o presidente Lula quis dizer quando falou ao banqueiro que ele deveria aguardar mais um tempo para trocar o presidente do Banco Central, que na época era Roberto Campos Neto, portanto cai mais uma narrativa de que o presidente Roberto Campos Neto estivesse de alguma forma favorecendo o Banco Master. Pelo contrário, Lula sugere que ele aguarde a troca porque ele ia colocar um novo presidente do Banco Central, sugerindo o quê? Que aí poderia ajudar o Banco Master. O Lula tem que falar para a gente aqui se ele é conselheiro, se ele é sócio, ou se é só amigo de Daniel Vorcaro e de Augusto Lima. O que o presidente Lula tem que explicar é sobre o seu filho, que está sendo acusado de receber R$300 mil de propina do careca do INSS, que está foragido aí pelo mundo. Eu quero dirigir a imprensa, cadê o Lulinha? Vocês acharam até o que eu estava aqui hoje, fico muito feliz de ter a imprensa perto de mim, trato todos com muito respeito, dou atenção sempre, mas cadê a reportagem investigativa sabendo onde está o Lulinha? Cadê o Augusto Lima? Cadê o vazamento do que ele falou em seus depoimentos? Cadê os conteúdos dos celulares de Augusto Lima? Que ninguém fala, é porque nós sabemos que isso impacta o PT. E, infelizmente, hoje o Brasil tem uma Polícia Federal, uma parte dela, que está aparelhada. Tem a cara de pau de trocar até o chefe da investigação, que exatamente quebrou o sigilo fiscal de Lulinha. Troca um delegado da Polícia Federal no meio da investigação, com medo de atingir o filho do presidente da República. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro. O mundo estava caindo. Então acredite nas instituições policiais federais. Nós nos orgulhamos muito de todos vocês que fazem um trabalho sério, podem ter certeza que vocês voltarão a ter autonomia a partir de 2027. Vai acabar essa história de tudo quanto é investigação sensível, passar pela mão do chefe da Polícia Federal, o senhor Andrei, que estava lá no clube do Macallan, junto com o Vorcaro. Esse país precisa voltar a ter seriedade e a respeitar o trabalho das instituições da nossa polícia. Gente, muito bem preparado, gente, tá? Uma coisa que tá me chamando, assim, muita atenção, gente, tá? É o nível de preparação do Flávio Bolsonaro com as suas... com as respostas. Ele tá muito bem preparado, gente, tá? Eu confesso pra vocês que lá no início me deu, assim, um friozinho na barriga. Eu pensei, gente, mas será que o Flávio Bolsonaro vai conseguir, gente, enfrentar esse tsunami que é enfrentar o Lula nos próximos meses? E pra minha grande surpresa, gente, tá? Ele, assim, mas tá um zilhão de vezes preparado. A cada entrevista que ele dá, ele me surpreende, gente. Tá sempre de forma positiva, sempre buscando conhecimento. As respostas que ele dá pra militância da esquerda, esses jornalistas, eu fico, assim, impressionada, gente, tá? Esta é a palavra, impressionado com o que o Flávio Bolsonaro tá fazendo com o Lula e com a esquerda. Ele tá indo muito melhor do que eu imaginava, gente, tá? Eu sou muito sincera, você sabe que aqui eu prezo pela sinceridade. Se tivesse me incomodando alguma coisa, lógico que eu venho aqui e falo pra vocês, mas realmente tá me surpreendendo e cada dia que passa
ele mostra que realmente está muito preparado para essa campanha ferrada que ele sabe que vai enfrentar. Vai ser um tsunami, né? Vai ser um tsunami que ele vai enfrentar. Mas a cada dia que ele vem, concede entrevista, vem para a coletiva, mostra que é o cara que vai destruir Lula da Silva. Vamos lá, gente. Deixa eu já começar a trazer essa informação aqui para vocês, que eu confesso que é notícia boa. É notícia boa, gente, tá? Nunes Marques deflagra processo que pode anular condenação de 27 anos de prisão de Bolsonaro no STF e manda, inclusive já deu a ordem, tá? Nunes Marques já deu a ordem e manda a PGR se manifestar em 20 dias. Essa, gente, é uma matéria da revista Veja, publicada aqui nesse dia de hoje. Tá aqui, ó. Nunes Marques deflagra processo que pode anular condenação de Jair Bolsonaro no STF. E como diz o meu conterrâneo cantor Leonardo, essa notícia não é boa, ela é excelente. Essa notícia é maravilhosa e uma grande reviravolta inacreditável pode sim acontecer. Vamos entender. Relator do pedido de revisão criminal, tão falada revisão criminal que muitos juristas já disseram lá no início, gente, a única forma de salvar o Bolsonaro é a revisão criminal. Se a revisão criminal cair nas mãos certas, Bolsonaro pode ser inocentado, pode ser tudo anulado. Quem aí não se lembra daquelas falas do Dr. Jeffrey Schickini, que desde o início tá batendo nessa tecla, gente, a revisão criminal, e agora parece que começa a fazer sentido. Então, o relator, para desespero do Alexandre de Moraes e para o Lula, o relator do pedido, que é o Nunes Marques, na revisão criminal, apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro na ação da trama golpista, o ministro Nunes Marques deflagrou nesta quarta-feira o processo que pode, em último caso, até anular a condenação imposta ao ex-presidente como chefe do golpe que nunca aconteceu. Então, a matéria é categórica, pode até anular a condenação. Nunes Marques abriu prazo de 20 dias, deu uma ordem para a PGR. 20 dias para que o chefe da PGR, Paulo Gonet, apresente manifestação sobre a revisão criminal do ex-mandatário. A defesa do ex-presidente protocolou no início do mês um pedido para anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão pelo processo do golpe que nunca aconteceu. O recurso requer a absolvição, a anulação da delação premiada de Mauro Cid e a remessa do caso ao plenário do STF, do Supremo. O que essa revisão criminal demonstrou, assim, foi um quadro de erro judiciário em sua acepção mais grave, precisamente naquela que legitima a atuação reincidente da Suprema Corte, afirmam os advogados do pedido. Pelo regimento interno do Supremo, a revisão criminal deverá ser julgada pela segunda turma. Essa revisão criminal deverá ser julgada pela segunda turma, composta por André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Para desespero do Moraes e para desespero do Lula, essa revisão pode ser julgada pela segunda turma, não pelaquela primeira turma que condenou o Bolsonaro. No recurso, a defesa de Bolsonaro questiona, entre outros pontos, a tramitação do processo que condenou o ex-mandatário e o fato de Bolsonaro não ter sido julgado por todos os ministros da Suprema Corte. Os advogados ainda alegam que a delação de Mauro Cid não foi voluntária nem verdadeira e deve ser anulada. A falta de acesso integral a provas da investigação por parte dos defensores dos ex-mandatários também é usada como argumento. É incontroverso nos autos que não há nenhuma ordem ou orientação do ex-presidente em relação ao 8 de janeiro. Diz recurso, ou seja, gente, o julgamento está eivado de vícios, vários erros, do início até o fim. E eles foram elencando cada um dos erros. Olha, tem que ser anulado por isso, mas foi vários motivos. E para desespero, caiu nas mãos do Nunes Marques e será julgado pela segunda turma, não pela primeira turma que condenou o Bolsonaro. Vocês têm noção do desespero, gente, que deve estar o ministro Alexandre de Moraes com isso aqui? Lula da Silva. Vocês entenderam essa matéria aqui da revista Veja?
Isso aqui, gente, tá? Pode resultar em anulação. Tudo pode ser anulado. Tudo pode ser anulado. A condenação do Bolsonaro, absolutamente tudo. Eu tô perplexa com isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Se inscrevam no canal, porque eu vou estar aqui acompanhando com lupa isso aqui. Vocês viram que o Nunes Marques deu a ordem. 20 dias para o parecer da PGR, para ver como é que vai continuar as tratativas. E assim, gente, fé no pai que o inimigo cai. Esse é um ditado que a gente tem aqui em Minas Gerais. Fé no pai que o inimigo cai, vai dar certo e Bolsonaro será inocentado novamente, se Deus quiser. O terror do ministro Alexandre de Moraes. Malu Gaspar detona Alexandre de Moraes e explode uma bomba atômica contra o ministro. Tá tudo aqui, ó, nesse vídeo. Já pegam aí o cafezinho de vocês, sentam e assistam de camarote, tá? A Malu Gaspar detonando o ministro Alexandre de Moraes e soltando mais uma daquelas bombas que gera desespero lá dentro do STF. Vejam só. Sobre essa iniciativa do deputado Lindbergh Farias de tentar colocar esse assunto dentro de uma investigação sobre o Eduardo Bolsonaro, que já está nas alegações finais, como disse a Carla. Eu acho que, obviamente, esse financiamento tem que ser financiamento entre aspas, né? Esse dinheiro, né, como diz o Otávio, essa tomação de grana, tem que ser investigada, mas eu não acredito que ser, aliás, não acredito não acho que essa é a melhor forma de investigar, por duas razões. Primeiro, porque esse caso do Eduardo Bolsonaro já está nas alegações finais, ele já foi concluído, já tem denúncia, etc. E segundo, gente, o Alexandre de Moraes não pode discutir nenhuma questão ligada ao Banco Master. Vamos combinar que o valor que o Flávio Bolsonaro pediu para o Vocaro é o mesmo valor que o Vocaro combinou de dar para a mulher do Alexandre de Moraes por contrato. Então, acho que, pelo bem do STF, por tudo que a gente vem falando, não é aí que essa questão tem que ser discutida. O Alexandre de Moraes tem que se declarar impedido e não mandar a Procuradoria-Geral da República opinar. Ele não pode, ele é suspeito para lutar com isso. É a mesma forma que o ministro Toffoli se declara suspeito cada vez que aparece um caso ligado ao Master. O contrato não desapareceu, ele está lá por ser esclarecido. Inclusive, não é só o contrato, gente. Existem as mensagens do próprio Vocaro para o ministro, perguntando se ele conseguiu bloquear no dia que ele foi preso. Quer dizer, o Vocaro fala com Flávio Bolsonaro e com o Alexandre de Moraes no intervalo de 24 horas. Como é que o Alexandre de Moraes vai julgar, vai avaliar, vai conduzir um processo como esse? Acho que não é cabível. Nossa, gente! Malu Gaspar, ou seja, Alexandre de Moraes não tem moral nenhuma para julgar ou pedir qualquer coisa relacionado ao Banco Master, tá? Flávio Bolsonaro, então, ou seja, é a Malu Gaspar esfregando na cara do ministro Alexandre de Moraes que ele tem que se declarar suspeito para qualquer coisa ligada ao caso Master, assim como o Dias Toffoli tem feito. Ou seja, o cara tem um contrato, né? A família do Moraes tem um contrato de 129 milhões. É quase o mesmo valor que o Flávio Bolsonaro estava pedindo para fazer o filme do Bolsonaro. Em menos de 24 horas, o Vocaro conversa com o Flávio Bolsonaro e com o ministro Alexandre de Moraes, que foi aquela, né? No momento em que o Vocaro pergunta, e aí, conseguiu bloquear? Que até hoje a gente não teve essa resposta. Bloquear o quê? Porque, ao contrário do Flávio Bolsonaro, né, o Alexandre de Moraes não deu nenhuma explicação, não veio a público, ele que é um funcionário público, recebe dinheiro público, é pago com o nosso dinheiro, até hoje ele não veio explicar, né, aquelas conversas, se aquela conversa realmente foi com ele, se era ele que estava do outro lado do celular, né, num celular lá do STF conversando com o Vocaro, né, por que o Vocaro citou o nome do ministro Alexandre de Moraes tantas vezes nas conversas dele com a ex-noiva lá, Marta Graeff. Ou seja, o Flávio Bolsonaro, ao contrário do Moraes, foi para a imprensa, foi lá, deu explicações, deu as suas justificativas, explicou tudo tintim por A mais B. Agora, os outros não. O Alexandre de Moraes até hoje não deu uma explicação,
né, de viagens que ele fez em avião que pertence à empresa de Vorcaro. Nada, gente, ele não explica absolutamente nada. Parece realmente ser um intocável. Então, a Malu Gaspar tá aqui, gente, tá? Esfregou na cara do ministro. Ó, você não tem moral, você não pode julgar qualquer coisa relacionada ao caso Master. Gente, Malu Gaspar. Quem te viu, quem te vê, hein, Malu Gaspar? Vamos lá, e agora tem mais. Além da Malu Gaspar, o Lauro Jardim acabou de soltar aqui uma informação, gente, que deixou a esquerda desesperada. Lauro Jardim, do jornal O Globo. Passado o choque, empresariado volta a ter Flávio Bolsonaro como candidato preferencial. O Lula, gente, tá? Alguém, eu tenho certeza absoluta. Eu apostaria de 10 fichas, eu apostaria 9 fichas de que alguém deve ter mostrado aqui essa matéria para o Lula da Silva. Né? Os esquerdistas lá devem ter lido, porque quando tá no jornal O Globo, quando tá na Folha de São Paulo, no Estadão, eles veem, gente, tá? Ali eles veem, porque eles sabem que isso aqui é de esquerda, gente. O Globo, né? É mídia de esquerda e tá soltando uma bomba aqui contra o Lula. Passado o choque, ou seja, passou o áudio que vazou aí na imprensa, o empresariado voltou a ter o Flávio Bolsonaro como candidato preferencial para desespero do Lula e da esquerdalhada. Indo aqui já para o ponto que nos interessa da matéria, em resumo, passado o primeiro choque, né, do áudio e a dúvida sobre o que deveriam fazer, voltaram a tê-lo como candidato preferencial, apesar dos pesares, né? Muita gente aí não gostou, mas mesmo assim estão tendo ele como preferencial. Vários fatores contaram, né? Eis 3 exemplos. A pesquisa Datafolha da sexta-feira passada, mostrando que o abalo à candidatura de Flávio foi menor do que se esperava. A inexistência de uma alternativa eleitoralmente viável à direita, ou seja, não tem outra alternativa, ou é o Flávio ou é Lula. Então, entre Flávio e Lula, tem que ser o Flávio. E o horror histórico que tem de Lula e do PT. O horror histórico que o empresariado tem de Lula e do PT. Parte desses apoiadores repete que, se pudessem escolher, até prefeririam apoiar outro direitista. Nesse caso, Ronaldo Caiado é sempre o mais citado. Mas raros são os que creem que o ex-governador tenha chance de despontar como alternativa, tá? Um empresário bem relacionado e mais entusiasmado chega a dizer: agora vem a fase da decantação do que foi divulgado e depois vem a Copa do Mundo. Depois da Copa, ele vai ser carregado nos braços. Então, segundo aqui esse empresário muito poderoso, disse, olha, e provavelmente depois da Copa, o Flávio Bolsonaro vai ser carregado nos braços, porque realmente está pegando essa questão. Muita gente gostaria de ter uma terceira via forte, mas não tem. E entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, ou seja, aquela galera que vota no Zema, que vota no Ronaldo Caiado, ou num outro candidato de direita, possivelmente vão se juntar todos e votar no Flávio Bolsonaro. Não terão outra alternativa que não seja o Flávio Bolsonaro, porque votar no Lula, jamais, como diz aí o ditado, né, gente, tá? Vamos lá. Eu acho que o Lula não deve ter gostado aqui dessa matéria do Lauro Jardim, não. Eu acho que não, gente, tá? Essa matéria basicamente está destruindo o Lula da Silva com os empresários do Brasil.